Novel e fanfic narradas. T-Wolf nascido no sangue. Capítulo 91. Ponto de vista de Lida Martin. Por favor, pare. As vozes não param, por favor, mãe, me ajude. Ajude as vozes a pararem. Lydia segurou a cabeça sob o cobertor enquanto tentava gritar, mas parecia que algo segurava sua garganta e nada conseguia sair. Isso a assustava ainda mais do que as vozes lamentosas que ela ouvia de vez em quando. Era como se a mão de alguém estivesse firmemente enrolada em sua garganta. As mãos frias de alguém. Instintivamente ela sabia como era. Morte. E Kiki, por favor, eu não quero morrer. E Kiki. Tudo começou mais de uma semana antes da morte de Jackson e a forma como ela ficou surpresa quando de repente começou a ouvir gritos de pessoas e gritos estridentes por ajuda a fez pensar como se estivesse ficando louca. Por que mais ela estaria ouvindo vozes? Algo que era sinônimo de transtorno mental. A pior parte de tudo isso foi que ela finalmente se desfez em uma bagunça silenciosa e babando? Não eram as mãos frias de ferro da morte ou que ela podia ouvir vozes. A pior parte disso não era que ela podia ouvir essas vozes. Não. Era o fato de que ela podia reconhecer algumas das vozes lamentosas e uma em particular que tinha sido a mais alta não era outra senão a de Jackson, seu ex-namorado. Ela reconheceu facilmente, como não poderia. Ela tentou ouvir para ver se conseguia ouvir as vozes de mais alguém que conhecia, mas as poucas que ouviu eram tão fracas que pareciam vir de algum lugar muito, muito distante. Seu corpo estremeceu mais uma vez quando ela ouviu outro grito estridente, como se um gongo tivesse acabado de soar em sua cabeça. Por favor, pare. Eu não consigo. Estou com medo. Agora ela não parecia mais nem um pouco com a digna e poderosa dama, a vibração de Lydia Martin que ela sempre emitia assim que saía de casa. Agora ela não parecia diferente da bagunça assustada e trêmula de uma criança que tem tido o mesmo pesadelo específico repetidamente. Nem mesmo sua mãe sabia o que fazer em sua situação atual. Ela não podia contar exatamente para sua mãe que de repente começou a ouvir vozes fantasmagóricas de pessoas conhecidas e desconhecidas. Podia? Eles a jogariam direto na Ishin House assim que sentissem o cheiro dela. Ela se sentiu perdida. Estava ficando insuportável a ponto de ela ter pensado em se matar mais de uma vez. Não era isso que uma adolescente sobrevivente como ela deveria estar pensando. Ela, sob nenhuma circunstância, deveria estar pensando em suicídio quando ela nem viu um pouco de vida fora do ensino médio. Mas infelizmente essa era a realidade dela agora. Espero que passe logo, mas ela sabia. De alguma forma, ela sabia que não conseguiria viver sem as vozes. Elas agora faziam parte de sua vida. Alguém, por favor, me ajude. Seus lábios tremeram enquanto ela murmurava desesperadamente. Ela desistiria de qualquer coisa para acabar com esse pesadelo. Gerard caminhou pelo bunker em direção ao quarto onde Derek estava amarrado e um sorriso surgiu em seu rosto. Que apropriado, não acha? Acorrentado como o cachorro que você é. O corpo de Derek estava pálido e o sangue preto que pintava seu corpo pintava uma imagem muito desagradável, mas apesar do estado desagradável em que se encontrava, ele se forçou a levantar a cabeça e lançar um olhar penetrante para Gerard. Já que somos dois homens ocupados, vou direto ao ponto. Quero algo que só você pode me dar, e você me dará se quiser ficar com o que resta do seu bando. Os olhos de Derek vagaram um pouco antes de se iluminarem com a compreensão, e ele conseguiu abrir um sorriso irônico. Você quer, não é? A mordida. Gerard o agarrou pelo pescoço no momento em que essas palavras saíram de sua boca, fazendo Derek grunhir ao sentir uma arma cega sendo lentamente cravada em seu corpo com uma força constante que ele nunca imaginou que alguém tão velho quanto Gerard pudesse ter. Não presuma que você me entendeu. Você vai me dar a mordida, ou então eu vou fazer você assistir com atenção arrebatada enquanto eu levo sua última família que sobrou nesta terra. Ele ameaçou. Ele retirou o bastão de metal do corpo de Derek e o deixou com seus próprios pensamentos enquanto lutava para curar a ferida aberta em seu corpo envenenado. Quando Gerard saiu do bunker de Derek, ele enxugou a porta atrás de si e começou um violento ataque de tosse. Ele enfiou as mãos no bolso do sobretudo e pegou uma caixa de comprimidos, abriu-a e engoliu alguns comprimidos dela. Ele respirou fundo antes de ir para outra sala onde Isaac e Erika estavam mantidos. Este último estava em um estado muito melhor quando comparado ao primeiro, embora ambos estivessem se aproximando cada vez mais da morte a cada segundo que passava. Infelizmente para vocês dois, seu alfa está se mostrando um pouco teimoso, então, por que não trabalhamos em uma apresentação convincente enquanto isso? Ele teve que dizer que adorava o jeito como eles tremiam de medo enquanto ele segurava algumas bugigangas com as quais queria que eles brincassem. Com seu sangue sendo drenado constantemente e uma nova dose de nutrientes envenenados sendo filtrada em seu corpo, não acho que você fará nenhum movimento significativo. Ele pegou um chicote farpado e caminhou em direção a Isaac, que naquele momento estava tremendo muito ao entender o mundo de dor que Gerard estava prestes a lhe apresentar. Não se preocupe. Eu serei gentil, haha. Esses ossos velhos não aguentam tanta tensão, afinal. Ele balançou o chicote no peito de Isaac e o chicote imediatamente perfurou seu corpo e ficou preso ali. Isaac só conseguia gemer de dor, pois não tinha nem energia suficiente para gritar. Ele choramingou e lutou para se mexer, mas não importava o quanto lutasse, não havia nada que pudesse fazer, pois Gerard puxou brutalmente o chicote e o chicoteou novamente com ele. Os gritos e gemidos abafados de Isaac eram a única coisa que ecoava pela sala, junto com os gritos suaves de Erika e o som ocasional de chicote farpado batendo na carne.
Continuou assim por alguns minutos antes de Gerard parar após confirmar que ir mais longe resultaria na morte de Isaac e ele não queria isso, pelo menos não ainda. Ele se virou para a câmera na sala e falou em voz alta: "Isso vai acontecer todos os dias até você aprender a ser obediente." Ele sorriu ao ver os pequenos estremecimentos na fêmea e Beta quase morta. A melhor maneira de quebrar o vínculo entre a matilha de um lobisomem é um ataque duplo, mirando-os física e mentalmente. Este foi apenas o começo de sua destruição dos laços entre Derek e sua matilha. Ele não mentiria e diria que não estava tentando quebrar Derek o mais rápido que podia, mas também esperava que Derek pudesse tornar isso um pouco agradável para ele durante a pequena brincadeira deles. A razão pela qual ele estava fazendo isso era simples: ele estava no fim de sua vida, e ter câncer naquela época era apenas reduzir o que lhe restava para alguns anos. A mordida era algo que ele precisava se quisesse prolongar sua vida e ter alguma esperança de derrotar a doença terminal, e ele faria qualquer coisa para consegui-lo. Ponto de vista de Noah Stilinski. Noah suspirou mais uma vez enquanto trazia para dentro de casa a caixa que trouxera do escritório. "Pai, o que você está fazendo em casa tão cedo? E para que servem essas coisas?" Seu filho, Stiles, o cumprimentou assim que ele passou pela porta. Ele ficou ali sem jeito na frente de Stiles, sem saber como responder até ser chamado novamente. "Pai? Eu fui demitido, Ele disse com uma risada desanimada. "Foi decidido por aqueles mais acima que eu não estava fazendo um bom trabalho protegendo Beacon Hills, e com todas as mortes recentes acontecendo na cidade, as pessoas simplesmente não se sentem mais seguras, então eu não sou mais o xerife do condado de Beacon Hills." Ele não disse mais nada e apenas levou sua caixa escada acima até seu quarto. Talvez ele abra uma nova garrafa de vinho hoje para celebrar todos os seus anos de serviço e casos não resolvidos. Se não, talvez ele tome alguns goles para saciar esse sentimento obscuro de empréstimo que estava engolfando sua alma. Seja qual for o motivo, tudo o que ele sabia era que eu realmente preciso de uma bebida. Capítulo 92. O dia seguinte de aula começou com outra notícia chocante. Outro aluno de Beacon Hills foi encontrado morto em sua casa. Talvez tenha sido por causa da notícia da morte de Jackson no dia anterior, ou talvez tenha sido o estresse e o medo acumulado de que eles seriam os próximos a morrer, que a escola inteira explodiu em caos e teria ido para as ruas se a polícia não tivesse sido chamada e impedido a revolta. Foi uma notícia bastante perturbadora quando o corpo de Matt, morto há 2 dias e infestado de larvas, foi encontrado dentro de seu próprio quarto, sem nenhuma evidência de quem causou sua morte. O pescoço dele estava quebrado e mesmo que houvesse impressões digitais no pescoço, elas teriam que corresponder a alguma no banco de dados da polícia antes que eles pudessem prosseguir com o caso. Então Matt era o mestre do Canima? Alison perguntou a Tristan, ignorando seu olhar penetrante enquanto pegava uma de suas batatas fritas. "Sim", ele respondeu secamente e então acrescentou: "E aparentemente ele estava perseguindo você, beirando a obsessão, se você me perguntar." O quarto dele estava cheio de fotos suas espalhadas por aí. Ele sorriu ao ver a cor sumir do rosto já pálido dela. "Espere que a polícia interrogue você a qualquer momento hoje." Alison franziu as sobrancelhas enquanto tentava imaginar o que Tristan estava dizendo e seu rosto imediatamente se contorceu em uma expressão de desgosto. "Eu acho que nunca o encontrei sozinha em nenhum cenário. Você descobriu por que ele estava matando todas aquelas pessoas?" ela perguntou. Tristan explicou brevemente tudo o que ouviu de Matt e o cerne de seus motivos, bem como seus momentos finais, deixando Alison sem saber como reagir. Claro que ela estava feliz que o motivo de todas as mortes que aconteceram no mês passado agora estava morto, mas o motivo disso, embora ela pudesse de alguma forma se relacionar com o trauma que causou, ela sentiu que era mesquinho. "Não pense muito nisso. É só uma daquelas coisas que lhe dizem que eles são pessoas estúpidas neste mundo." Alison assentiu e então mudou seu foco para outra coisa. "O Canima, comparado a você, quão forte ele era?" "Bem, acredite ou não, era mais forte. Pelo menos até certo ponto. Posso te dizer com certeza que não havia a mínima chance de o bando de Derek ou sua família vencerem. Mas você o matou, certo? Isso não o torna muito mais forte do que ele? Eu sou diferente. Sou a exceção, não a regra. Talvez tenha algo a ver com instintos predatórios ou algo assim, mas basicamente me colocou como uma criatura noturna acima do Canima na pirâmide do ápice. Talvez fosse o medo instintivo de Jackson por mim ou a apreensão de Matt, ou talvez tenha vindo do subconsciente do Canima, mas sua primeira reação sempre foi correr de mim. Você pode não acreditar, mas criaturas como nós, vampiros e lobisomens, nos alimentamos disso. Como uma descarga de adrenalina. Sim, algo assim. É como tentar lutar com um cara e a primeira coisa que ele faz é ceder e se virar para correr. O aumento de confiança que isso lhe dá, mesmo que você possa ser um pouco mais fraco, faz a diferença parecer insignificante. Ele explicou e então acrescentou. Pode ser outra coisa, mas essa é basicamente minha opinião sobre isso. Alison mordeu os lábios enquanto olhava para Tristan, pensando em algo que estava em sua mente desde o dia anterior. Pelo jeito que você está me olhando, sei que provavelmente você está pensando em perguntar algo genérico e minha resposta é não. Alison resmungou irritada para esconder seu constrangimento por ter sido descoberta daquele jeito e contar ajuda, mas choramingar, vamos lá. Um dos meus melhores amigos é um vampiro mítico da vida real e aparentemente um que controla o sangue. É óbvio que estou curiosa sobre você como uma criatura mitológica.
Tristan lançou um olhar confuso para ela e perguntou, mas Malia é uma homem-coiote, nunca vi você tão curiosa sobre ela quanto é sobre mim. Para sua pergunta, Alison olhou para ele como se ele fosse o único agindo estranho. Malia é uma verecoiote. Você é um vampiro. Pelo que eu sei, ela não é muito diferente de um lobisomem, ao contrário de você por outro lado. Verdade, mas é um pouco estranho que você tenha se interessado tão rápido. Eu estava esperando por alguns dias, ou talvez até uma semana de constrangimento de sua parte, então considere minha expressão atual como válida. Ela se sentiu um pouco irritada com Tristan trazendo à tona o que ela estava fazendo bem em esquecer, mas apenas gemeu e deitou a cabeça na mesa com as mãos estendidas. Não sei como pensar nisso, então estou apenas fazendo o que me vem à mente primeiro. Então, por favor, simpatize comigo por um tempo. Ela disse. Tristan assentiu e deixou por isso mesmo. Como ela faria isso, cabia a ela descobrir. Ele se virou e olhou ao redor do refeitório. Pensando bem, você viu Isaac ou Erika hoje? Ela olhou ao redor e balançou a cabeça. Não, não vi. Você acha que Derek e seu bando estão tramando algo? Eu não sei. Talvez eles estejam se escondendo depois do que aconteceu com Jackson e Malia. Eu provavelmente faria isso se estivesse sendo observado por vocês, um terço. Alison franziu a testa para as palavras dele e até se surpreendeu um pouco com a forma como sua resposta instantânea saiu. Eu não sou uma Hunter, pelo menos não ainda. Ela não se sentia confortável com o assunto atual, mas a culpa era toda dela, pois foi ela quem o trouxe à tona, então ela mudou. Você viu ou ouviu falar de Lydia? Tentei ligar para ela, mas tudo foi para o correio de voz. Ela disse com uma carranca preocupada e perguntou, acha que ela está bem? Provavelmente não. Ele respondeu com sinceridade. Ela não estava muito estável mentalmente nas últimas semanas. Só Deus sabe como a morte de Jackson deve ter deteriorado ainda mais sua estabilidade mental. Deveríamos visitá-la. Ela vai precisar dos amigos com ela durante esse período, ou ela pode sair com cicatrizes mentais, sabia? Tristan deu de ombros. A orientadora estava preocupada com ela, mas ela recusou. Você deveria visitá-la porque você está certo. Ela precisa de uma amiga agora mais do que nunca. Acho que posso entender isso como se você não tivesse vindo. Ela declarou e tomou o silêncio dele como resposta. Ela debateu se levaria Malia ou não e finalmente decidiu, esperando não se arrepender e piorar a condição de Lydia ao aproximar as duas. Ela ainda tinha algumas perguntas para fazer a ele, mas decidiu ir devagar. Eles ainda eram amigos e se nada mudasse, continuariam assim até se formarem no ensino médio. Tenho todo o tempo do mundo para descobrir o máximo que puder sobre eles durante esse tempo. Ela pensou enquanto via Tristan se afastar para procurar Boyd depois de terminar sua comida. Espero que Malia não faça birra quando eu a arrastar para a casa de Lydia. Ela riu de suas próprias palavras, pois conseguia imaginar vividamente algo assim acontecendo. Como a escola fechou mais cedo hoje devido à notícia da morte de Matt, Alison dirigiu com Malia até a casa de Lydia depois de fazer uma ligação para o telefone fixo e, felizmente para elas, alguém atendeu, a mãe de Lydia, e disse para elas irem até lá. Ainda não entendo por que você insiste tanto que eu vá com você em uma visita amigável para visitar alguém que eu diria que odeio. Alison revirou os olhos em exasperação enquanto estacionava o carro em frente à casa de Lydia. Ela perdeu a conta de quantas vezes Malia fez a mesma reclamação desde que ela contou a ela sobre a visita durante o horário escolar. Seja legal, Malia. Alguém que ela amava acabou de morrer e, além disso, não é como se você tivesse algo importante para fazer em casa. Só porque não tenho nada para fazer não significa que preciso fazer alguma coisa. Ser preguiçoso é uma escolha, sabia? Ela mandou a menina parar de choramingar, bateu na porta e esperou até que a mãe de Lydia abrisse. Boa tarde, senhora Martin. Vim com uma amiga, Malia. Oh, Alison, você está aqui. Entrem, meninas. Ela as conduziu para dentro e um semblante preocupado apareceu em seu rosto enquanto ela fechava a porta e as encarava. Ela não desce nem esquece de comer até que eu implore. Está pior desde que Jackson morreu e eu não sei mais o que fazer. Alison abraçou a mulher de meia idade antes que ela começasse a chorar e a confortou. Só durma um pouco, senhora Martin. Espero que possamos conversar com ela e descobrir o que há de errado com ela. Embora ela não tivesse ideia de como fazer o que disse, ela precisava dizer isso só para que a mãe perturbada pudesse pelo menos deixar sua mente descansar por um tempo. Ela parecia realmente precisar disso. Como não era a primeira vez que ela vinha ali, ela não precisou de instruções e foi direto para o quarto de Lydia, com Malia a acompanhando. Lydia, sou eu, Alison. Vim com Malia. Estou entrando. Ela bateu na porta e esperou alguns segundos, mas não recebeu nenhuma resposta antes de girar a maçaneta e abrir a porta. Ela não tinha certeza do que esperar do estado de Lydia quando ela chegasse ali, mas o que viu definitivamente a fez vacilar. Espalhados por toda a sala havia livros e pedaços de papel com desenhos estranhos. Lydia? Capítulo 93. Lydia? Alison chamou a figura encolhida sob os lençóis. Ela está tremendo. Malia disse enquanto ouvia o leve balançar do edredom e o som de dentes batendo no frio. Lydia, você está acordada? Alison a chamou novamente, mas mais uma vez recebeu apenas silêncio. Assim que ela se sentou na cama de Lydia, ela começou a sentir os tremores de Lydia, que pareciam muito rápidos e pesados. Ela abriu o edredom que cobria Lydia e engasgou, incrédula, quando viu alguém que parecia muito diferente da Lydia com quem havia conversado na semana passada. Nossa, que brilho incrível! Alison olhou para Malia em repreensão enquanto a garota em questão apenas levantou as mãos em sinal de rendição.
Brincadeiras à parte, ela parece uma porcaria. É isso que o término seguido pela morte do seu ex faz com você? Malia perguntou enquanto circulava ao redor da cama para dar uma olhada mais de perto em Lydia. Claro que não. Ela até sente frio. Alison disse e recebeu uma resposta sarcástica de Malia em resposta. Não é isso que você sente quando está com frio? Alison revirou os olhos e desistiu completamente de Malia, mas ainda assim agarrou sua mão e colocou-a contra o pescoço de Lydia. Viu? Ela literalmente parece fria ao toque quando deveria estar queimando. Você está certa, isso não é normal. Malia disse e tocou Lydia em diferentes partes do corpo, mas a garota permaneceu sem reação e congelando. O que devemos fazer? Devemos levá-la correndo para o hospital. Alison se levantou da cama e estava prestes a contar à mãe de Lydia, mas Malia a segurou pelo braço. O quê? Você não vê que ela está morrendo? Malia zombou de suas palavras e a acalmou antes que ela fizesse algo estúpido ou exagerasse em seu pânico. Embora ela tivesse que concordar com Alison que Lydia parecia que poderia morrer a qualquer momento. Lydia parecia pálida como uma zumbi pálida, e seu cabelo antes vibrante tinha embotado tanto que parecia empoeirado. Suas pálpebras estavam puxadas para baixo em bolsas enormes e ela tinha perdido peso. Ela não se parecia em nada com a orgulhosa Lydia Malia que sempre imaginou em sua cabeça, tanto que ela não conseguia deixar de sentir pena dela. Ela olhou ao redor da sala que parecia um depósito de lixo e pegou um dos papéis espalhados pelo chão e olhou para ele com uma cara impressionada. O quê? Tem algo interessante nisso? Malia passou o papel para a questionadora e riu quando o rosto da garota de repente pareceu desconfortável. Se não estou errado, então parece um otário sendo torturado por espíritos. Não sabia que a abelha rainha aqui tinha uma queda por horrores e fantasmas. Alison deixou cair o papel e pegou outro, e o olhar desconfortável em seu rosto ficou mais evidente ao ver socorro, escrito em todo o papel. Eles largaram aquele e pegaram outro e o sentimento desconfortável em seu coração começou a aumentar. A essa altura, Malia percebeu que Alison estava agindo de forma estranha e então ela folheou as páginas espalhadas ao seu redor e logo sua expressão refletiu a de Alison. Que diabos? Isso está ficando assustador. Ela ainda parecia calma em contraste com Alison, que estava hiperventilando. Malia. Alison entregou-lhe um papel com as mãos trêmulas e Malia só precisou de uma olhada na imagem rabiscada para entender o porquê. Pintado nele estava um retrato estranhamente familiar de duas pessoas com uma delas tendo as mãos dentro do peito da outra. O mais perturbador sobre o retrato era que aquele que estava sendo atacado tinha um rabo. É só uma coincidência, certo? Alison gaguejou enquanto perguntava isso, esperando que Malia tivesse uma explicação perfeitamente razoável para tudo isso. Malia, por outro lado, deixou o papel de lado e começou a verificar os outros pedaços espalhados pela sala. Isso é? Alison mostrou a ela outro desenho grosseiro de alguém quebrando o pescoço de outra pessoa. Poderia ser Matt, ou talvez um Hunter. Malia fez um comentário casual enquanto olhava para a foto e começou a examiná-la, vendo como a sala estava cheia de folhas de papel espalhadas. Eles primeiro as juntaram e começaram a folheá-las na esperança de descobrir o que aquele cenário bizarro estava tentando dizer. Mantendo um olho em Lydia e nos outros sobre o que estavam fazendo, eles passaram a hora seguinte organizando e reorganizando as fotos em uma ordem um pouco mais progressiva. E eles ficaram muito chocados com os resultados, para dizer o mínimo. As imagens desenhadas por toda a sala contavam uma sequência de algumas das pessoas que morreram recentemente em Beacon Hills. Embora as imagens não fossem nada impressionantes, elas capturavam claramente os últimos momentos das mortes das pessoas desenhadas. Jackson Matt, os Hunters na Rave, Peter Ali, o Ômega que Malia lutou uma vez e algumas das pessoas que o Kanima matou. Mas a parte assustadora não terminou aí. Se não estou enganada, então esse cara deve ser seu avô e o grande mal ali é Derek. Malia apontou o óbvio que estava bem na frente dos seus rostos. Quer dizer, isso tudo pode ser uma coincidência doentia, certo? Talvez a série recente de pessoas morrendo a tenha afetado mais do que poderíamos imaginar e ela começou a desenhar isso como uma forma de sua psique lidar? Alison deu sua declaração opinativa, mas não pareceu tão convencida por suas próprias palavras, muito menos Malia. E ela de alguma forma atrai a morte de todos, até mesmo mortes que ninguém sabia de nada, como a do antigo Alpha, do Ômega e dos outros caçadores. Eu não acredito nisso. Malia refutou seu ponto. Então o que você está sugerindo? Que ela é psíquica, ou algo assim? Alison perguntou retoricamente, mas o olhar morto no rosto de Malia a fez retirar sua pergunta. Você acredita seriamente nisso? Alison, eu sou um verecoiote e Trista é um vampiro. Vocês vêm de uma família centenária de Hunters, mas de alguma forma a perspectiva de alguém ser psíquico é algo tão estranho para vocês? Alison queria responder, mas não havia mais palavras em sua boca sobre a situação atual, então ela apenas levantou as mãos no ar, sinalizando que havia desistido. Eu não sei mais o que pensar, Malia. E há uma representação do meu avô tendo sua garganta rasgada, mas claramente isso ainda não aconteceu, então como você explica isso? Ela mudou sua concentração para outra área, uma que ela achava mais importante. Malia deu de ombros, pois não tinha muitas ideias sobre isso, a não ser a única coisa que lhe veio à mente. Talvez seja algo que vá acontecer. Alison suspirou e franziu a testa enquanto passava as mãos pelo corpo trêmulo de Lydia. Estou perdida. Talvez possamos encontrar alguém para nos ajudar a entender o que tudo isso significa. Ela sugeriu. E você conhece algum médium?
E antes de dizer que sua família pode ajudar, é melhor você saber que eles são mais propensos a destruí-la do que realmente tentar ajudá-la. Malia deu sua opinião. Então o que fazemos? Como eu vou saber? Eu nunca vi algo assim antes, nem Tristan. Alyson estava prestes a dizer algo, mas se conteve quando Lydia acordou abruptamente, com os olhos abertos e atordoada. Lydia, você está bem? Alyson perguntou, a sensação inquietante em seu coração borbulhando quando ela viu os olhos vazios de Lydia. Acho que ela está tentando escrever alguma coisa, não há acorde ainda. Malia disse ao ver as mãos de Lydia se movendo em círculos e empurrou uma folha de papel em branco junto com uma caneta para Lydia, que inconscientemente a pegou e começou a rabiscar enquanto as duas garotas desorientadas assistiam. Enquanto algo acontecia na casa de Lydia Martin, algo de natureza sangrenta acontecia no bunker onde Derek e sua matilha eram mantidos e acorrentados. O grito de Isaac ressoou através das paredes frias, fazendo Erika cair em soluços aterrorizados toda vez que ela assistia Gerard torturando o pobre garoto só para conseguir algo de Derek. Ela nem estava em um senso de mente normal para descobrir que tipo de acordo Gerard queria fazer com Derek que ele estava continuamente recusando. Tudo que estava em sua mente eram orações para que a tortura parasse e não fosse transferida para ela. Espere um pouco. Isso pode doer um pouco. A voz de Gerard, junto com os sons de marteladas que se seguiram e os gritos de dor de Isaac, enquanto ele pregava uma vara em cada um dos membros de Isaac, quebrou Erika completamente. Que pena! Gerard bufou, vendo que não só Erika, mas Isaac, tinham desmaiado devido à tortura. Não dá para lidar com isso e ainda assim você acena com seu orgulho equivocado de ser um lobisomem. Ele largou o martelo ensanguentado, lavou as mãos e saiu da sala para visitar seu prisioneiro favorito. Eu me pergunto quanto tempo você consegue durar depois de me ver quebrar metodicamente seus tão preciosos betas. Ouvi dizer que a dor de perder um beta é como uma mãe perder seu filho querido, então me diga, como você se sente, Derek? Derek levantou a cabeça fracamente para olhar para Gerard com luzes fracas nos olhos. Eu prometo, eu vou te matar se eu me libertar dessas amarras. Ele disse entre dentes, fazendo Gerard rir sozinho com alegria nos olhos. Ele aumentou o voltímetro ao máximo por alguns segundos e se divertiu vendo Derek sendo eletrocutado. Assim como os rallies antes de você, sua teimosia provará sua ruína. Dê-me o que eu quero e eu porei fim à sua miséria. Foram as últimas palavras que ele deu a Derek naquele dia antes de deixá-lo no quarto escuro para lutar contra seus pensamentos cheios de culpa. Capítulo 94. Então deixe-me ver se entendi. Lydia está meio louca depois de desenhar pessoas que morreram, e ela não está apenas desenhando pessoas mortas, mas também de pessoas que irão morrer? Sim, pelo menos é o que eu acho, disse Malia. E Alyson? A voz de Tristan surgiu no alto-falante. Bem, ela parece estar em negação. Malia bufou enquanto sua amiga tentava negar, mas nenhuma palavra saiu de sua boca. Você acha que ela é uma daquelas pessoas voodoo-sombrias sobre as quais nos contaram? Ela negligenciou mencionar o nome do alfa deles porque, embora considerasse Alyson confiável, havia certas regras e linhas invisíveis e não ditas que não deveriam ser cruzadas sem a aprovação expressa de Satomi. O fato ainda permanecia de que Alyson era uma Argenter-Gengia. Um druida negro? Honestamente não tenho ideia. Estou tão surpreso quanto você com isso? Tristan disse. Isso foi quase tão surpreendente quanto quando ele descobriu que Alyson era uma Hunter. Sua imagem de Lydia não era muito diferente da de todos os outros. Quer que eu vá aí? Malia balançou a cabeça e respondeu, não precisa. Não acho que tenhamos qualquer tipo de problema com Lydia, mas se você puder tentar descobrir o que puder, vou mandar algumas das imagens que ela desenhou e a mais recente. Entendido. Ao ouvir isso, Malia se virou para olhar para Alyson e inclinou a cabeça para a carranca descontente em seu rosto. O quê? Nada. Ok, isso é mentira. Me diga, o que há com você? Malia continuou. Alyson suspirou e olhou para ela com um sorriso irônico. Malia era conhecida por não ter tato e muito pouca consideração pelo humor de qualquer um, inclusive ela, então a chance de ela deixar isso passar era minúscula. Na melhor das hipóteses. Essa é uma habilidade injusta sua, pegar outras pessoas assim em público. Não é tão simples quanto você pensa. Alguém como seu pai ou avô seria difícil de ser lido a menos que eles deixassem escapar um deslize. Mas eu sei que você está desviando. Malia disse enquanto lhe dava um olhar para confessar. E ela confessou. É que ver vocês sendo tão confiáveis e competentes me faz sentir um pouco de inveja, ok, mais do que um pouco. Quero dizer, vocês podem lutar com confiança contra um alfa, um canima assassino em série, enquanto também se defendem de caçadores habilidosos. E eu? Sou apenas uma princesa fofa e frágil com uma habilidade de arco e flecha um pouco melhor do que a média. Dizer essas palavras em voz alta para Malia fez com que ela sentisse como se suas entranhas estivessem sendo espremidas, fazendo-a tremer de desgosto. Ela sorriu depreciativamente e continuou. E sabe a parte engraçada? É que nós, caçadores, supostamente estamos no topo quando se trata da cadeia predador-presa. Eu simplesmente não me vejo à altura. Não era só sobre Malia e Tristan, mas também sobre seu pai e avô. Ela vinha de uma linhagem de provavelmente caçadores lendários e a expectativa e competência que vinham com isso automaticamente caíam sobre seus ombros, já que ela estava destinada a um dia liderar a família. Mas ela simplesmente não conseguia se ver fazendo algo assim, não importa o quão otimista ela tentasse imaginar. Uau! É que deve ser difícil para você, hein?
Admito que não entendo toda essa coisa de honra e código moral que você deve ter na sua família, então não posso realmente dizer nada sobre isso. Mesmo se pudesse, acho que não faria. Parece muito constrangedor para mim. Certo. O que ela esperava que Malia dissesse? Seja você mesmo, ou pelo menos seja forte, ou importante o suficiente no seu caso, para que os outros não se importem ou tenham muita influência sobre como você age. Kate era igual, não era? Alison assentiu, mas permaneceu em silêncio e desviou o olhar para a figura desmaiada de Lydia. Todos os meus amigos são sobrenaturais? Até Boyd também. Tal pensamento lhe ocorreu por um breve segundo, mas ela não pensou muito sobre isso porque já tinha uma resposta para isso. Ela iria reavaliá-los da mesma forma que fez com Tristan e Malia. O que você acha que ela fará se descobrir que Tristan matou Jackson? Era um pensamento preocupante, considerando o que a testemunharam fazer. Malia, por outro lado, dispensou com indiferença. Provavelmente ficará histérica. Talvez até tente nos matar. Vai ser uma dor, considerando a atmosfera tensa atual, mas não é nada que não possamos lidar. Alison queria perguntar o que exatamente ela queria dizer com isso, mas se conteve, já ciente da resposta mais provável. Talvez ela possa fazer algo e tentar impedir que seus amigos se matem, ou pelo menos um deles de matar o outro. Não era tão difícil imaginar qual deles ela imaginava que estava matando. Alguém já lhe disse que você se preocupa demais com muitas coisas pequenas? Malia perguntou e tomou a iniciativa de enxugar o suor do rosto de Lydia. Acho que ela está melhorando, mas ela ainda está fria e dura como um picolé. As duas meninas continuaram cuidando da condição de Lydia, da qual não tinham a mínima ideia, mas persistiram mesmo assim. Ver Malia demonstrando o mínimo de cuidado por Lydia em seu próprio jeitinho fez o coração de Alison se aliviar um pouco. Ela colocou o fato de que seus amigos e familiares estavam tentando se matar para o fundo de sua cabeça e pela primeira vez, decidiu seguir o conselho de Malia um pouco mais a sério, quanto às coisas sobre as quais ela não tinha controle no momento. Ela as deixou mentalmente de lado por enquanto e tentou se concentrar 100% em ajudar a cuidar da saúde do seu amigo sobrenaturalmente em coma, e talvez até mesmo impedi-lo de tentar se matar. Uma garota pode sonhar, certo? Quem sabe, talvez nem aconteça. Ela pensou consigo mesma. Ponto de vista de Tristan Reis. Olhei para as fotos e textos que Malia enviou e não pude deixar de sentir uma leve dor de cabeça se aproximando. Uma dor pequena, mas ainda assim uma dor de cabeça. O que está acontecendo com as crianças na escola se tornando sobrenaturais a cada semana? Eu disse a mim mesmo enquanto pegava meu telefone para ligar para a vovó. Nós mal lutamos contra um alfa raro e um canima ainda mais raro, e outro simplesmente aparece para tomar o lugar deles. Espero que ela não comece a próxima onda de assassinatos por algum motivo mesquinho, como alguém ignorá-la ou furá-la na fila. Eu ri levemente para mim mesmo enquanto dizia isso, porque eu realmente consigo imaginar algo assim acontecendo com Lydia. Quando eu estava prestes a apertar o botão de chamada para ligar para a vovó, meu telefone começou a vibrar com uma chamada de Brett. Brett, o que houve? Nada demais, só queria perguntar se você está a fim de sair hoje à noite. Ele não viu razão para rejeitar e mesmo que tivesse, ainda poderia não rejeitar. Claro. Tem algum plano? Perguntei. Brett ficou em silêncio por alguns segundos e estava prestes a responder, mas parecia que alguém havia arrancado o telefone dele quando uma voz familiar surgiu. É você, Tristan. Vocês estão vindo, certo? Sim, estou indo, Tierney. Tem algo para se divertir ou estamos apenas fazendo filmes? Estou dentro de qualquer maneira. Podemos jogar boliche. Boliche normal como pessoas normais ou alguns outros jogos antes de encerrar com filmes na sua casa, que tal? Ela propôs animadamente. Não tem problema comigo. Eu disse. Eu a chamei antes que ela pudesse me passar o telefone de volta, pois eu queria perguntar se eles sabiam de alguma coisa sobre Lydia. Ei Tierney, você pode colocar o telefone no viva voz se você e Brett estiverem lá sozinhos? Claro, continue. Então expliquei a ela o que Malia havia me contado sobre Lydia alguns minutos antes e até enviei as fotos. Não sei, cara. Ela pode ser uma das muitas coisas que você conhece. Talvez uma druida pode não ser necessariamente uma das trevas, uma bruxa com conexão com espíritos mortos, uma vidente, quem sabe? Brett respondeu. Bom, isso só me deixa perguntando à vovó se ela pode ajudar a restringir a lista. O que há com aquela sua escola, afinal? É como se tudo o que acontece tivesse algum tipo de ligação com ela. Deveria ter escolhido Devonford quando teve a chance, porque sua escola parece um pouco mal assombrada para mim. Brett brincou. Não conversamos muito depois disso, pois encerrei a ligação e liguei para a vovó. Tristan querido, você tem me ligado muito ultimamente. Alguma coisa errada dessa vez? Isso arrancou um sorriso irônico de mim e me fez sentir que talvez as palavras de Brett sobre Beacon Hills High tivessem algum fundo de verdade. Eu prontamente contei a ela o que Malia tinha me dito, deixando-a em silêncio por alguns segundos antes que ela fizesse uma pergunta. Você disse que ela desenhou algumas das mortes recentes? Me mande essas imagens. Fiz o que ela pediu e esperei seu veredito, pois se alguém que eu conheço tinha resposta possível, era ela. Não acho que ela seja uma druida negra ou mesmo uma bruxa, já que fazer algo assim exigiria um sacrifício ou algo parecido. Mas como Malia não viu nada que pudesse se relacionar com magia ou misticismo de qualquer tipo, apenas uma criatura me vem à mente. Posso estar errado, mas é a única coisa que consigo pensar. E isso é, a mulher chorona, uma banshee. Capítulo 95. Do ponto de vista de Derek e Ali,
Onde foi que eu errei? Essa era a pergunta que atormentava a mente de Derek desde que ele acordou preso a essas barras de metal por sabe-se lá quantos dias. A possível resposta para essa pergunta era algo que ele sabia, mesmo antes de sua captura, mas reconhecê-la deixou um gosto enjoativo em sua boca. Mais um gosto amargo que o dele engolindo seu próprio sangue. Ele se tornou arrogante e menos cauteloso. Por outro lado, os Hunters que o capturaram foram mais cautelosos e pacientes para o momento mais oportuno para eles agirem. E apesar de suas lutas e retaliação feroz digna de um alfa, ele ainda acabou sendo capturado. E o pior de tudo é que sua arrogância e miopia fizeram com que seus 2 betas fossem capturados e torturados diante de seus olhos. Mais do que a raiva fervente que ele sentia toda vez que via o rosto de Gerard, a dor e o arrependimento que ele sentia toda vez que via Isaac sendo brutalmente torturado pareciam quebrar algo nele. Mesmo quando tentava não assistir, o velho doente fazia questão de que os gritos ecoassem pelos alto-falantes e canos de metal da sala. Perdoe-me, Isaac. Erika. Ele se desculpou com eles em seu coração, pois sabia que apesar de sua resposta, Gerard ainda poderia decidir prolongar a tortura deles só pela diversão antes de matá-los quando ficasse entediado e saciasse qualquer senso distorcido de vingança que tivesse. Não é vingança. Não podia ser isso. Se ele estivesse decidido a se vingar, ele teria torturado Derek também, mais do que fez com Isaac. Derek não tinha a mínima ilusão de que Gerard iria deixá-lo viver depois disso, ou qualquer um deles, na verdade. Essa foi outra razão pela qual ele se recusou a dar a Gerard a mordida que ele tanto queria. A mordida não era apenas uma maneira de um alfa ganhar um novo beta. Era muito mais significativo do que isso. Se fosse apenas sobre ganhar um beta, Peter não teria feito muito esforço, se é que fez algum, para trazer Scott para o grupo e transformá-lo em um assassino. Ele teria apenas encontrado outra pessoa disposta a se juntar a ele em sua luta por vingança em troca do preço do poder. A mordida era mais um ritual que ligava espiritualmente o alfa aos seus betas de uma forma que ninguém jamais poderia entender. Ela criava um vínculo tão forte que às vezes o alfa pode até sentir se seu beta estivesse em grave perigo ou morto. Em vez de subordinados, os betas eram mais como crianças, um fato que até o alfa mais psicopata poderia atestar, mesmo que não se importasse muito com isso. Então como ele poderia fazer isso? Como ele poderia dar uma parte de sua alma e ligá-la à de Gerard? Alguém que torturou seu beta. O mesmo homem que vai matá-los depois de conseguir o que queria dele, e então matá-lo também para tirar sua centelha alfa. Suas entranhas se contorciam só de pensar em ter qualquer tipo de relacionamento positivo com Gerard, certamente não um relacionamento familiar. O que eu posso fazer a essa altura? De uma forma ou de outra, ele está fadado a conseguir o que quer. Isso era algo que ele sabia que aceitasse ou não, aconteceria de qualquer maneira. Ele cederia em algum momento quando a tortura mental e física se tornasse insuportável para ele. Embora se diga que um alfa pode voltar a ser um beta se a base de sua ascensão for destruída, isso é algo que raramente acontece. Com tudo planejado para ele dessa forma, Derek só tinha uma coisa a dizer a si mesmo. Se eu sair daqui, vou garantir que você sinta a mesma dor e arrependimento que eu estou sentindo. A noite chegou e embora um deles quisesse ficar para trás e tentar ajudar o máximo que pudesse, eles tiveram que ir embora, mas não sem antes prometer à senhora Martin que voltariam no dia seguinte. Fosse porque tentaram acordá-la, ou por outra coisa, a condição de Lydia começou a melhorar progressivamente à medida que a noite chegava. Malia pediu para Allison levá-la até onde Tristan havia enviado uma mensagem para ela marcar um encontro que não havia planejado. Allison sabia da situação deles. Então ela não fez nenhuma pergunta depois de saber que eles estavam saindo com Brett e possivelmente outros membros da matilha, e apenas dirigiu para casa para ter uma boa noite de sono depois de tudo o que aconteceu hoje. Malia, aqui! Lori gritou assim que entrou no centro de jogos. Droga, garota! Parece que você está ficando maior no pouco tempo que não te vejo. Tierney soltou um assobio ao ver Malia, que aos seus olhos, estava crescendo um tamanho extra em certos lugares. Ei, Tay. Desculpe, não posso dizer o mesmo de você. Embora soasse como Beth não era, pois a garota em questão tinha as mesmas proporções que ela. Onde estão Tristris e Brett? Eles foram pagar as bebidas e reservar um lugar para nós. Lori respondeu enquanto se sentava no lado esquerdo de Malia, mantendo-a entre ela e Tierney. Ouvi dizer que você estava com Allison cuidando de Lydia. Como ela está? Lori perguntou, mais atrás de Allison do que de Lydia. Ela e Brett tinham saído com eles e Allison uma vez e ela não teve a chance de encontrar a garota para outro encontro desde então. Allison, ela está bem. Foi ela quem me deixou, mas não posso responder por Lydia, pois não tenho ideia do que há de errado com ela. Eu adoraria conhecer a Allison, mas talvez em outra ocasião. Ela deve ser bem divertida de se estar por perto se Malia ainda for amiga dela mesmo depois de tudo. Tierney comentou. Para ela, além de um rosto bonito e um bom corpo, Malia provavelmente era mais difícil de manter como amiga do que Tristan. Você só precisa entender que este último não é muito falador e você pode superar isso. Mas Malia, bem, parece que Malia já está aqui, então vamos começar a noite. A conversa deles parou quando Brett e Tristan voltaram com refrescos e seus ingressos. Na manhã seguinte, Tristan acordou grog na sala de estar e se viu enredado com outras 4 pessoas. Eles assistiram a uma trilogia depois de se divertirem ao ar livre e simplesmente caíram no chão, cansados demais para dormir em seus quartos.
Ele deu um tapinha em Tierney, que era a pessoa mais próxima de suas mãos, e a deixou acordando os outros enquanto ele corria para limpar e se preparar para a escola. Sabendo que não havia como evitar se atrasar dessa vez, os outros se levantaram rapidamente e ficaram felizes por não sofrerem de ressaca por serem lobisomens. Com sede, ele assentiu com a cabeça para a oferta de Malia, cravou as presas no pescoço dela e bebeu mais do que alguns goles satisfatórios. Ele soltou as presas do pescoço dela e soltou um suspiro involuntário de alegria ao sentir seu sangue fervendo de excitação depois de ser revigorado. Tchau, pessoal. Malia acenou para os outros 3 que tinham se arrumado e decidido tomar café da manhã antes de sair. Não esqueçam de trancar quando saírem. Mesmo com a direção excelente de Tristan, mesmo acima do limite de velocidade, eles ainda não conseguiram bater o tempo e se atrasaram para o primeiro período. E Tristan acabou sendo chamado à sala do orientador educacional pela segunda vez. Entre Tristan, a voz da senhora Morrel chamou após a primeira batida. Como você sabia que era eu? Ele perguntou depois de se sentar na frente dela. De alguma forma, ele simplesmente não conseguia entender nada quando se tratava da mulher na frente dele. Talvez seja uma coisa de terapeuta. Afinal, seria contraproducente se qualquer um pudesse ter uma leitura sobre um terapeuta. Mesmo que soubesse que não era isso, ele não estava disposto a colocar as pernas em águas desconhecidas. Os segredos das pessoas eram delas para guardar e ele preferia assim. Epiceto disse que mantenha sua atenção focada inteiramente no que é verdadeiramente sua preocupação, e tenha claro que o que pertence aos outros é problema deles e não seu. Você é a única pessoa com quem marquei uma consulta neste momento. Ela disse com um sorriso calmo e desarmante. Tristan apenas assentiu e não pensou mais no assunto, perguntando o motivo de sua solicitação de presença. Ouvi da senhora Martin, mãe de Lydia, que 2 de suas amigas, Alison e Malia, visitaram sua filha e parece que ela está um pouco melhor do que nos últimos dias. Uma notícia muito feliz. Eu não entendo. Tristan expressou a confusão que ele não se incomodou em esconder de mostrar em seu rosto. Sim, Alison e Malia a visitaram ontem, mas por que eu fui chamado aqui? Se alguma coisa, deveriam ser elas aqui, não eu. Ela sentiu serenamente, já esperando uma pergunta como essa. É que eu não entendo por que você não a visita, até mesmo relutante em fazê-lo, devo acrescentar. Agora ele estava simplesmente perdido. Não é nada disso e não vejo razão para fazer isso, ainda mais quando não sou tão próximo dela em primeiro lugar. Ele disse, esperando que a mulher simplesmente esquecesse e ele pudesse voltar para a aula, mas parecia que ela tinha outros planos. Mesmo quando você é o único nesta escola, além de mim, de quem ela recebeu conselhos genuínos. Vendo sua confusão ainda maior, ela explicou lentamente. Antes que ela tivesse um colapso mental, tivemos algumas sessões em que perguntei se ela tinha alguém a quem pudesse recorrer para pedir conselhos. Porque você foi o único que ela mencionou distraidamente. E daí? Ele não tinha ideia de quando deu algum tipo de conselho a Lydia. Eles conversaram algumas vezes, mas foi só isso. E durante todas essas vezes, ele raramente ou nunca tentou prolongar a conversa. Só estou procurando por uma garotinha machucada e o que ela precisa agora é de alguém que ela possa considerar ouvir. Ela disse, soando quase como se estivesse implorando. Eu só quero que você tente, só isso. Ouvi dizer que ela estava procurando por você algumas vezes antes de parar de ir à escola. Pode ter sido que ela estivesse procurando por alguém em quem ela confiasse e que pudesse realmente ouvi-la. Por favor, considere fazer isso por alguém que realmente precisa da sua ajuda, pelo menos por alguém. Capítulo 96. Durante o resto dos períodos seguintes, a mente de Tristan voltou para sua conversa com Marin Morrel, e ele ainda não conseguia entender exatamente o que ela queria. Ele duvidava que fosse apenas pela simples razão de ajudar um aluno doente ou algo dessa natureza. Ele não tinha absolutamente nada sobre essa alegação, exceto que seus instintos o sentiam. E o que consolidou esse pensamento foi que algo fora do natural estava acontecendo com Lydia, e se as palavras de Satomi soassem verdadeiras. Então Lydia não era uma druida ou mística, mas uma banshee. Uma criatura que pode ver, prever e causar a morte de pessoas ao seu redor. Agora você entende por que ele era tão cético em relação a tudo isso. O momento de tudo isso disparou mais do que alguns sinos de alerta que ele acreditava totalmente que estavam soando verdadeiros. Mas a coisa sobre vampiros que ele havia descoberto há pouco tempo era que, assim como os lobisomens eram conhecidos por serem impulsivos e propensos a enlouquecer quando disparados, os vampiros tinham o que era chamado de falha natural, algo que equilibrava a balança de sua existência, por assim dizer. O que era então essa falha natural? Claro que não era outra senão seu reduzido senso de perigo. Não no sentido de que ele tinha dificuldade em sentir um ataque direcionado a ele, o que obviamente não poderia ser o caso, já que ele ostentava uma agilidade superada apenas pela canima, mas o fato de que mesmo depois de identificar uma ameaça ao seu redor, ele pensava que não havia razão para ser atacado. Não importava o quanto ele tentasse, ele achava difícil reagir a uma ameaça, a menos que ela o atacasse primeiro. Alison era um caso diferente porque ele realmente não tinha ideia e quando teve, ela já era amiga dele e de Malia. Ele até fez a mesma coisa com a orientadora educacional, Marin Morrel, que apesar de saber que havia algo estranho nela, achou mais fácil guardar para si e torceu para que ela se importasse com a dela, o que ela obviamente não fez. O que te deixou tão triste? Quero dizer, ainda mais triste. A voz de Boyd cortou seus pensamentos de preocupação, fazendo-o momentaneamente arquivá-los para pensar neles mais tarde, provavelmente quando não tivesse mais nada em que pensar. É um pouco complicado.
Tristan simplesmente disse, jogando o pensamento para o banco de trás e pegou-o da frente. O que você está aprontando? Nada demais. O treinador cancelou o treinamento desta semana e mesmo quando eu e alguns dos garotos tentamos apenas jogar a bola, ela parecia um pouco seca. Ele deixou cair sua bolsa e suspirou frustrado. Duvido que o treinamento volte a ser o que costumava ser. Provavelmente não. Tristan cantarolou. Os jogadores de lacrosse foram os mais afetados pela morte de Jackson. Ele os levou a ganhar campeonatos como seu jogador estrela e capitão antes de Tristan e MC Cole aparecerem. Ele tinha mais afinidade com os jogadores, logo depois do treinador, e era um ótimo capitão considerando tudo. Não estou nem com vontade de fazer mais nada, pelo menos por mais uma semana. Boyd disse com a voz abatida e pegou uma garrafa de água para beber. E você? Tem algo melhor para fazer do que ficar só de bobeira? Tristan estava prestes a responder quando Boyd continuou e falou como se tivesse acabado de dizer algo estúpido e óbvio. Claro que não. Você parecia mais sombrio do que eu quando cheguei aqui. Eles estavam sentados nas arquibancadas da quadra de basquete com alguns outros alunos espalhados pelo corredor, alguns apenas ficando sozinhos como Tristan, enquanto outros estavam saindo com os amigos como Boyd estava fazendo atualmente. Os dois caíram em um silêncio momentâneo que não durou mais do que alguns momentos, pois alguém veio se juntar a eles. Dois alguéns. Olá, pessoal. Boyd os cumprimentou já que eles estavam ao seu lado, o que fez com que as duas pessoas que acabaram de chegar identificassem Boyd e retribuíssem a saudação. Eles já estavam sentados quando notaram a pessoa sentada ao lado de Boyd e ficaram parados por um minuto antes de se sentarem como se nada tivesse acontecido. Scott Stiles não tem tido os melhores dias ultimamente. Bem, principalmente Stiles, já que Scott estava realmente livre de estresse no momento, exceto por um problema urgente. Stiles, por outro lado, parecia irritado e farto, pois não só seu pai perdeu o emprego, 2 membros de sua equipe morreram e embora soubessem quem provavelmente fez isso, não podiam fazer nada a respeito. Além disso, havia algo errado com Lydia. Ele tinha visitado alguns dias atrás e a situação dela não era nada boa. O que o preocupava ainda mais eram os pedaços de papel com imagens questionáveis e palavras instigantes. Como sempre, Scott não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo e mesmo quando tentaram entrar em contato com Derek, não conseguiram encontrá-lo. É como se ele e seu bando tivessem simplesmente sumido. O futuro naquele exato momento parecia muito nublado para ele. Ele lançou um olhar rápido para Tristan, que continuou sentado ali com a cabeça erguida e perdido em seus pensamentos. Como vão as coisas, Boyd? Vocês não parecem muito bem, pelo menos é algo que todos concordam. Stiles começou uma conversa amigável só para passar o tempo, já que era a razão pela qual eles estavam aqui em primeiro lugar. Boyd desenflou com a pergunta de Stiles que atingiu o alvo perfeitamente apesar do sarcasmo nela. Caramba, até isso atingiu o alvo também. E vocês? O que estão fazendo agora? Boyd perguntou aos dois. Nós? Bem, para começar, estamos tentando resolver uma crise existencial e estamos na metade do caminho. A segunda é adivinhar nossa decisão sobre se o ensino médio realmente valeu a pena. Stiles disse com um tom cereja que não revelava suas lutas internas. O que tem ele? Ele perguntou apontando para Tristan que estava sentado ali imóvel desde o começo. Ele? Não tenho a mínima ideia. Ele está assim desde que cheguei aqui. Boyd disse. Pouco tempo depois, Tristan simplesmente se levantou e disse a Boyd que eles se encontrariam em outro momento e foi embora, sem nem se importar com a presença de Scott Stiles. Ah, olhe para ele indo. Ele está prestes a encarar o mundo com um grande foda-se eu te digo. Stiles disse com bom humor, balançando a cabeça como se fosse de uma geração mais velha reconhecendo o ímpeto do jovem desafiante deste grande jogo chamado vida. A casa Argens. Já era noite mais de 9h15 quando Gerard e Chris voltaram de seus passeios separados, mas coincidentemente saíram da garagem no mesmo horário. Precisamos conversar. Chris disse com uma voz grave, que refletia perfeitamente o olhar sombrio em seu rosto. Gerard não disse nada e apenas entrou na casa, silenciosamente reconhecendo que Chris estava inflexível em falar. O jantar foi estranho e silencioso, e um acordo tácito foi alcançado, pois ninguém fez nada para quebrá-lo, apenas jantaram às pressas e foram direto para a cama, deixando os dois homens sentados um de frente para o outro para continuar com o que quisessem falar. Por que você ainda está mantendo os betas vivos e torturando-os? Eles já deveriam ter sido mortos, incluindo Derek e principalmente Derek. Nós tivemos nossa vingança por Kate, apesar de seus erros, não há necessidade de arrastar isso mais longe do que o devido. Chris perguntou. Embora ele estivesse mais do que pronto para se sujar quantas vezes fosse necessário. Ele não tinha absolutamente nenhuma paixão perdida por torturas inúteis quando o objetivo já havia sido alcançado. E você acha que eu não sei disso? O que eu faço com Derek e sua matilha de cães domesticados não deve mais ter importância para você. Eu tenho meus próprios planos para Derek e até lá, sua vida e morte, incluindo as de seus betas, são minhas para decidir. A resposta lenta de Gerard e o olhar frio e penetrante em seus olhos enquanto ele encarava Chris, que correspondia aos seus e muito mais. Já diziam a Chris que sua interferência neste assunto não seria tolerada. Chris zombou enquanto olhava para Gerard e fazia sua pergunta principal. E a Alison? Sua querida neta também faz parte do seu plano. Não consigo ver o problema com sua pergunta. Ela não deveria liderar a família no futuro?
Quais problemas você tem com a futura líder da família Argentergenge Hunt aprendendo com o membro mais experiente da família? Embora ele tenha se esquivado completamente das perguntas de Chris, ele levantou uma questão vital, como se perguntasse se seu próprio filho tinha algum problema com ele ensinando sua única neta. Você vai forçá-la demais a ponto de ela ficar como nada além de uma carcaça viva do que um dia foi. A voz de Chris subiu algumas oitavas enquanto ele batia na mesa entre eles, a raiva estava aparente em seus olhos. Em resposta à acusação flagrante do filho, a voz de Gerard também se elevou enquanto sua raiva aumentava. Como você ousa? Você ousa dizer que eu destruiria voluntariamente uma criança do meu próprio sangue? Em resposta à explosão de Gerard, Chris riu sombriamente com dor e tristeza evidentes em seus olhos. Como se você já não tivesse feito isso com Kate. O que quer que você tenha ensinado a ela a deformou tanto que ela nem pensou duas vezes antes de queimar uma casa cheia de crianças. Crianças inocentes. Gerard cuspiu em desgosto. Bah, que inocência! Eles são filhos de lobisomens. Mais cedo ou mais tarde eles seguirão as pegadas dos predecessores e tirarão a vida de inocentes. Eles eram crianças. Chris finalmente não conseguiu mais e gritou a plenos pulmões que toda a casa definitivamente ouviu. Ele respirou fundo e continuou em um tom muito mais baixo. Há uma razão para o código e por que o seguimos. Nós caçamos aqueles que nos caçam. Sempre fizemos isso por séculos. E ainda assim isso não significa nada para você. Cuidado com suas próximas palavras, Christopher. Gerard o alertou gravemente, mas Chris não se importava nem um pouco com nenhum de seus avisos, não quando se tratava de sua preciosa filha. Quaisquer que sejam os planos doentios que você tenha para Derek e sua matilha, mantenha Alison fora disso. Eu supervisionarei o treinamento e as capacidades dela de agora em diante. Eu serei o único a decidir quando ela estará pronta para assumir o manto. Com sua última peça dita, Chris abandonou Gerard e foi direto para a cama no pior dos humores. Capítulo 97. Senhora Martin morreu POV. Suspirei depois que Tristan saiu do meu escritório, alcancei a gaveta da minha mesa e peguei alguns arquivos. É uma pena que Jackson tenha morrido. Ele poderia ter sido uma grande ajuda para a maré que se aproximava. Suspirei enquanto assinava os arquivos de Jackson e então olhei para os arquivos de Lydia. É surpreendente que ela tenha sido uma Banshee durante todo esse tempo, algo que me escapou completamente quando eu estava pesquisando sobre elas. Mas olhando agora, consigo entender por que a Banshee está presente em Beacon Hills neste momento. A natureza sempre busca equilibrar tudo ao seu redor e a presença de uma Banshee e um vampiro no mesmo lugar e ao mesmo tempo só fala de uma coisa para o futuro próximo. Bem, já está aqui se eu pensar sobre isso. O Alpha, o retorno dos Argents, o Canima, um vampiro, uma Banshee, tudo aponta para uma coisa no final, morte. Muita dela. Eu teria rido da crueldade do mundo se eu não fosse um dos seus guardiões do equilíbrio. Eu, mais do que ninguém, sei até onde a natureza pode ir para garantir que tudo repouse em uma balança. Perfeitamente equilibrado, como todas as coisas deveriam ser. Será que ele vai falar com ela? Como duas espécies sobrenaturais mais em sintonia com a morte, pode haver algo surpreendente se eles permanecerem próximos um do outro. Eu refleti para mim mesmo enquanto assinava a papelada cuidadosamente organizada na minha frente. Talvez eu devesse empurrar Scott MC Cole para ter mais certeza? Suspirar. Eu realmente quero porque o que está por vir vai precisar de todos eles se quiserem a menor chance de sobrevivência, mas duvido que ele queira isso. Bem, eu posso empurrar Scott e Lydia Derek para o lado se Tristan não quiser nada com eles. Ele já está ocupado lidando com os Argents como está, ou assim eu acho. O tempo dirá, eu acho. Balancei a cabeça enquanto dizia isso, porque é engraçado quando você percebe que eles não têm tanto tempo assim. Ponto de vista de Tristan Reis. Depois que Tristan deixou Boyd na quadra de basquete, sem perceber a presença de Scott Stiles, ele foi direto para Malia e a encontrou no meio de algumas garotas que se calaram assim que o viram se aproximando. Seu namorado está aqui, Malia, ponto. Uma delas provocou, mas qualquer reação que ela pudesse estar esperando não foi de Malia, pois a provocação passou direto pela cabeça de Malia, já que a garota direta viu apenas como uma indicação do óbvio. Sim, estou vendo isso. Te vejo mais tarde. Sim. Tchau Malia, tchau Tristan. O grupo de garotas acenou para Malia e timidamente para Tristan enquanto saíam, mas o garoto de cabelos escuros não estava mais prestando atenção nelas. Amigos? Tristan perguntou, surpreso. Malia deu de ombros com indiferença e respondeu. Amigável, eu acho, ela disse e levou os dois para dentro da sala de aula, onde Tristan sentou-se na frente dela. Então, por que você está com tanta pressa e por que foi ao escritório do orientador educacional novamente? Ela perguntou. Bem, é sobre Lydia para ambos. Sobre a senhora Morrel, bem, podemos considerá-la uma espécie de sobrenatural. O que é, eu não tenho ideia. Tudo o que sei é que ela investiu em Lydia e de alguma forma, é um pouco inflexível e me quer perto de Lydia por algum motivo. Malia franziu a testa ao ouvir Tristan contar a discussão que teve com a senhora Martin Morrel esta manhã. Eu entendi. Ela bateu o punho enquanto tinha uma boa ideia que resolveria qualquer problema envolvendo a orientadora desconhecida. Vamos matá-la. Felizmente o rosto de Tristan já estava impassível quando ela disse que teve uma ideia, sabendo perfeitamente que tipo de ideias Malia poderia ter sobre qualquer problema de vida que enfrentassem. O quê? É uma sugestão. Ela bufou e desviou o olhar quando a expressão impassível de Tristan pareceu condescendente com ela. Tristan suspirou. Bem, não está completamente fora de questão, mas é por uma causa concreta.
Era um fato óbvio que eles não podiam simplesmente sair por aí matando pessoas só porque queriam. Entre os betas mais jovens de Satomi, Tristan e Malia tiveram a maior contagem de mortes, isso era algo de que Satomi não se orgulhava nem um pouco. Claro que eles eram os mais violentos, mas isso não era desculpa quando se tratava do bando budista. Deixando isso de lado, parece que ela sabe algo sobre Lydia que nós não sabemos. Você disse que ela poderia querer vocês dois por perto. Ela disse para visitá-la? Tristan assentiu. Mas sinceramente não posso me dar ao trabalho de fazer isso. Você disse que ela já está voltando, certo? Então vamos esperar para ver. Satomi também não disse nada sobre como cuidar dela até ela voltar à saúde. Então tudo que podemos fazer é sentar e deixá-la fazer o que quer que Banshees façam. Entendo. Ela sentiu incompreensão. Alison e eu estamos visitando ela hoje, mas como se ela estivesse me forçando. Espero que possamos obter mais respostas da nossa visita. Eles ainda estavam levando o que viram na casa de Lydia com leviandade, embora soubessem o que aquilo significava. Provavelmente porque ela ainda não tinha desenhado nada sobre eles ou alguém próximo a eles. Então o que você vai fazer depois da escola se não vai conosco? Quero falar com Derek e descobrir por que ele e seu bando acabaram de afundar. Deve haver uma razão pela qual ninguém sentiu o cheiro dele ou de Isaac e Erika Dias. Ele disse. Ele beijou Malia na bochecha e a deixou para seguir com seu dia, bem para continuar seu dia, já que o sinal estava a poucos minutos de tocar para o fim do horário escolar. Pegando o telefone enquanto entrava no carro, ele ligou para Derek algumas vezes, mas nenhuma ligação foi completada. Ele também mandou uma mensagem para Derek perguntando onde ele estava e dizendo que precisavam conversar, mas não obteve resposta, mesmo depois de dirigir por 1 hora sem destino. Ok, algo parece suspeito. Vendo que não obteve resposta mesmo após inúmeras tentativas, ele dirigiu de volta para casa pensando no que poderia ter acontecido com Derek que ele não conseguiu responder. Podem ser os caçadores. Ele foi embora e estacionou o carro no estacionamento de um shopping, deixando-o lá antes de continuar a pé até a floresta, onde saiu correndo assim que teve certeza de que ninguém poderia vê-lo. Seu corpo deslizava pela vegetação da floresta com graça ágil enquanto ele desviava das árvores e de todos os obstáculos em seu caminho e se dirigia para a velha casa do Zali. Ele fez questão de manter os sentidos aguçados caso alguém estivesse por perto, e embora não tenha visto nada no caminho, avistou 2 figuras familiares enquanto se aproximava delas. Ele se escondeu entre as árvores e observou silenciosamente enquanto Scott e Stiles olhavam por todo lugar procurando por Derek. São definitivamente os caçadores, concluiu ele. Se Scott, que Derek realmente queria em sua matilha, não conseguiu encontrá-lo, então a única explicação era que ele estava se escondendo dos Argets ou talvez ele tenha sido pego pelo pai de Alison. Você não pode negar que não é uma possibilidade. Inferno é a única possibilidade, já que eles literalmente não têm mais ninguém para se esconder. Ele ouviu Stiles dizer de forma irritada. Então o que vamos fazer? Nós deveríamos estar a caminho da casa de Lydia imediatamente. Você ouviu Alison dizer que ela estava indo para lá junto com Malia. Eu não sei por que ainda estamos perdendo tempo procurando Derek. Stiles gritou e chutou o chão de forma frustrada. Tristan observou Scott se aproximar do amigo com apreensão e tentou argumentar com ele. Não acho que Malia vá matar Lydia quando Alison estiver lá. Stiles se virou para olhar para Scott como se tivesse acabado de dizer a coisa mais estúpida que já ouviu. Eles mataram Jackson, Scott. Matt também. Foi um pouco surpreendente, mas descobri o envolvimento de Matt com Kanima. O que te faz pensar que eles não vão matar Lydia? É por isso que estamos procurando Derek, certo? Aqueles desenhos que ela fez podem significar alguma coisa e Derek pode saber o que significa. Stiles revirou os olhos sarcasticamente para Scott e respondeu. É como se fosse ser tão importante assim se ela estivesse morta. Vendo que eles também não sabiam muito sobre o paradeiro de Derek, Tristan decidiu que não havia mais necessidade de ficar por ali e estava prestes a sair quando Scott impediu Stiles de dizer mais alguma coisa e olhou ao redor com cautela. Acho que alguém está nos observando. Suas palavras alarmaram Stiles, que imediatamente se escondeu atrás dele enquanto Scott concentrava sua audição e olfato para rastrear quem os estava perseguindo. Ao ver Scott tentando encontrar sua localização, Tristan diminuiu o fluxo sanguíneo e os batimentos cardíacos para um ritmo lento. Ele me encontrou? Ele pensou, mas balançou a cabeça. Sua reação foi tarde demais, então não pode ser que ele tenha me encontrado. Seus instintos provavelmente lhe disseram que ele estava sendo observado. Capítulo 98. Scott olhou para a floresta silenciosa ao redor deles com olhos dourados enquanto seus instintos soavam ainda mais alto, indicando que ele definitivamente estava sendo observado e focado. Saia. Eu sei que você está aí. Ele gritou. Talvez não chamá-lo seja a escolha mais sensata? Não sabemos quem está lá fora e somos só você e o velho amigo Stiles aqui, sabia? Scott ignorou as palavras de Stiles e se transformou completamente com garras e presas à mostra, enquanto colocava todo o seu foco na floresta diante deles, levando seus sentidos ao limite para localizar quem os estava perseguindo. Demorou alguns segundos, mas ele finalmente conseguiu perceber uma presença tênue atrás de uma das árvores, a alguns metros de distância deles. Antes que ele pudesse chamar quem estava escondido, a presença se tornou mais pronunciada quando seu perseguidor finalmente se revelou. Você, meu.
Ele olhou para Tristan com extrema cautela, pois sua mente já havia imaginado uma série de cenários enquanto Tristan os perseguia, e a maioria deles não era por bons motivos. Styles notou sua cautela e seus pensamentos já estavam em como eles iriam escapar de Tristan se isso fosse tão ruim quanto parecia. Seu coração pulou uma batida ainda mais quando ele pensou em Lydia e no fato de que Malia provavelmente estava em sua casa enquanto Tristan estava aqui. Estamos ferrados. O que você está fazendo aqui me perseguindo, Tristan? Scott não desfez sua transformação, pois sabia muito bem que precisaria dela se eles acabassem brigando. Por outro lado, o rosto de Tristan estava com sua expressão inexpressiva de sempre, pois ele não dava importância ao quão cautelosos eles o olhavam. Você tem alguma ideia de onde Derek pode estar? Ele não tinha nenhuma esperança de uma resposta, mas ainda assim perguntou. Scott era o beta de Derek para todos os efeitos, então se alguém pudesse ter uma ideia de onde Eight estaria, então era Scott. Por que você está procurando por Derek? Scott não baixou a guarda e respondeu com uma pergunta própria. Pelo que ele sabe, ou foi Tristan quem matou Jackson e Matt, ou foi Derek. E suas entranhas lhe disseram que foi a pessoa na frente dele que fez isso. Você pode esquecer sua hostilidade porque eu não ligo para isso, eu só quero encontrar Derek. Ele disse e se virou para deixar a dupla estupefata para trás. Espere. Ele parou e se virou para Styles que o havia chamado. O que está acontecendo com Lydia? Eu sei que você sabe o que está acontecendo com ela. Ela está. Tristan o interrompeu com uma resposta clara que mostrou que ele não se importava mais com o que estava acontecendo com Lydia. Ela é uma Banshee, provavelmente passando por uma metamorfose ou equivalente a uma Banshee. E não, eu não quero matá-la. Ele deixou de fora a parte em que a mataria se ela tentasse tirar a vida dele ou de Malia. Espere, você ainda não disse porque estava procurando pelo Derek. Scott gritou, mas Tristan não disse mais nada e simplesmente desapareceu na floresta, deixando os dois sozinhos. Vamos lá, vamos até a casa da Lydia para ver se ela está bem antes de você sair procurando pelo Derek de novo. Styles puxou Scott em direção ao seu jipe, ligou o carro e dirigiu em direção à casa da Lydia. Eu me pergunto por que ele estava procurando por Derek. Scott refletiu, mas Styles bufou. O que mais? Talvez seja a hora da reunião semanal deles, onde eles decidem quem matar em seguida. Ele disse com convicção, fazendo Scott revirar os olhos para o que ele percebeu como Styles exagerando algo simples. Vamos lá. Você não pode dizer que estou totalmente errado com isso. Você continua esquecendo que eles mataram 2 dos nossos colegas de classe na semana passada. Styles o lembrou em um tom sério, e embora ele entendesse, Scott não estava totalmente convencido. Mas eles foram responsáveis por matar todas aquelas pessoas no mês passado. Isso não torna isso certo, Scott. Quer saber, vamos deixar isso para outra hora. Styles sugeriu e ambos concordaram silenciosamente. Eu estava meio que brincando sobre Derek sempre ser pego, mas parece que não foi uma grande brincadeira. Tristan disse depois de pegar seu carro de onde ele estacionou e ir embora. Ele balançou a cabeça e deixou assim, já que isso estava fora de seu poder. Se Derek já estava preso, e ele tinha certeza de que Derek estava, dessa vez não havia nada que ele pudesse fazer. O jovem Alpha estava sozinho dessa vez. Além do fato de que não havia razão para ele arriscar a segurança dele e de Malia, e a segurança de sua matilha para salvar Derek. Os poucos exemplos de cooperação que eles tiveram não os tornaram aliados de vida ou morte. Ele ainda estava um pouco cauteloso sobre o que os Hunters poderiam inventar para lutar contra ele. Eles já tinham uma de suas fraquezas, mas e se tivessem outra? Ele não estava prestes a descobrir se poderia evitar. Espero que desta vez ele consiga sair de qualquer lugar onde o tenham acorrentado. Ele suspirou cansado e dirigiu até sua casa para começar a preparar o jantar e limpar o que havia feito ontem, porque sabia que nem Brett, Lori nem Tierney limpariam a casa antes de irem embora. A casa do Martin. Assim como no dia anterior, as duas meninas apareceram prontamente na casa de Lydia e foram direto para o quarto dela depois que sua mãe as deixou entrar. Malia fechou a porta atrás delas enquanto Alison vasculhava sua bolsa e tirava alguns dos papéis que ela trouxe do quarto de Lydia ontem. Eles estavam todos organizados em uma ordem de progressão, pelo menos na forma como ela interpretou os eventos desenhados. O que é tudo isso? Malia perguntou a Alison, que estava tirando uma pilha menor de papéis de sua bolsa. Bem, eu fiz uma pesquisa ontem sobre criaturas sobrenaturais conectadas com a morte e coisas relacionadas a ela. Eu também naveguei por alguns arquivos da minha família e acho que encontrei algo interessante. Ela é uma Banshee, disse Malia. Alison olhou entre a pequena pilha de pesquisas impressas e Malia e visivelmente teve que reprimir o grito que ela realmente queria soltar. Ela olhou ofendida para Malia e falou em um tom derrotado. E você não poderia me dizer isso para que eu não tivesse que perder horas fazendo conjecturas? Sinceramente, eu esqueci. Malia disse dando de ombros e apontando para as duas pilhas de papéis. Então, você descobriu mais alguma coisa além do que ela é? Alison não demonstrou nenhuma reação ao comentário sarcástico e explicou que descobriu. Acredita-se que as Banshees conseguem ver quando a morte de alguém se aproxima e gritam para indicar isso, então comecei a organizar todas as fotos, pelo menos as que faziam sentido, e alguns eventos surgiram. Ela pegou algumas folhas e as arrumou para Malia ver. O Alpha, um lobisomem que supostamente foi cortado ao meio. Ela ignorou o bufo de Malia, sabendo muito bem quem fez isso. Acho que esse é o Sr. Larrey, o mecânico que foi esmagado até a morte por um carro, alguns outros caras, e então temos Jackson e Matt, junto com os Hunters que morreram naquele dia. E daí?
Essas são todas as coisas que eu poderia pensar. Certo, mas o que eu descobri foi que há algumas pistas sobre quem ou onde será a próxima morte. Como esta, por exemplo. Ela apontou para a imagem do Alpha Peter e nos rabiscos ao redor, havia um desenho de fundo de um lobo morto, o Ômega. Ela estava prestes a continuar, mas foi interrompida por alguém batendo na porta e tentando abri-la. Scott, chute a porta. Por quê? Tem gente lá dentro. Alison olhou confusa para Malia, que revirou os olhos e se levantou para abrir a porta. Posso ajudar vocês com alguma coisa? Não, quero dizer sim. Me ajude aqui, cara. Stiles não conseguiu dar uma resposta inteligível e empurrou Scott para frente. Viemos visitar Lydia. A senhora Martin nos deixou entrar. Ele disse com um sorriso irônico enquanto Malia apertava os olhos para eles antes de deixá-los entrar. Alison queria dizer algo e esconder os desenhos, mas Malia foi mais rápida. Não se preocupe, eles já sabem. Scott aqui é um lobisomem. Ela explicou. Alison parecia chocada até certo ponto, enquanto os outros dois estavam pálidos, como se Malia tivesse acabado de lhes dar uma sentença de morte, o que de certa forma, foi o que aconteceu. Scott olhou para Alison sem jeito enquanto Alison olhava para ele cautelosamente. A atmosfera na pequena sala tornou-se desconfortável demais para Malia com o silêncio prolongado enquanto todos olhavam uns para os outros. Vocês podem parar com isso? Já estou irritada por ter sido arrastada até aqui. Não me façam cometer um assassinato também. Ela disse e sentou-se na cadeira da mesa de Lydia enquanto gesticulava para Alison continuar. Capítulo 99. A Lydia está bem? Perguntou Stiles preocupado, parado do outro lado da cama de Lydia. A mãe dela disse que ela acordou ontem e conseguiu comer alguma coisa antes de dormir de novo. Ela está muito melhor do que ontem, então pode ficar bem em alguns dias. Alison respondeu com sinceridade depois de pensar por um segundo. Ela tinha todo o direito de ser cautelosa com lobisomens porque, diferente de Trista e Malia, que ela conhecia antes de se tornar uma caçadora e se forçava a confiar apesar de tudo, a parte caçadora dela a deixava cautelosa com todos os outros, incluindo os dois na frente dela. Um médico veio examiná-la ontem e disse que ela estava apenas com deficiência de energia, e é por isso que ela adormece logo depois de acordar. Stiles assentiu enquanto o alívio o invadia ao ouvir que ela ficaria bem. Ao contrário da presença cautelosa que Alison e Scott tinham, Stiles só tinha seu foco em Lydia. O que ela é? Ela não é um lobisomem, isso é certo. Ele perguntou depois de se recompor e finalmente entrou na conversa. Ela não é. Ela é uma Banshee, Malia disse divertida, acenando os dedos como se estivesse imitando um fantasma. Malia. Alison gritou para ela, incomodada com a indiferença de Malia, mas a senhorita apenas deu de ombros. Eles saberem disso não muda nada. O que eles vão fazer com isso? Alison queria dizer que eles poderiam querer explorar uma Lydia indefesa e ignorante, mas escolheu não dizer, não depois de ver o quão preocupado Stiles estava. Qualquer um que prestasse a mínima atenção nele na escola podia ver claramente o quão forte ele era por Lydia. Scott rapidamente deixou claras suas intenções depois que Malia disse isso, dizendo o quanto eles estavam preocupados com ela. Não se esqueça também de detê-los caso queiram matá-la, acrescentou Stiles. A sala ficou em silêncio novamente com a declaração de Stiles enquanto Scott olhava para ele incrédulo, imaginando de que lado seu melhor amigo estava. Por que eu iria querer matar minha amiga? Em vez de mim, eu diria que Scott tem mais probabilidade de matá-la com base no que ele é. Sem ofensa, Malia. Alison retrucou. Não foi feita nenhuma. Stiles mordeu de volta nem um segundo depois, enquanto apontava para Malia. Scott não matou ninguém, diferente do seu melhor amigo ali. Enquanto Alison era pisoteada por palavras, a parte culpada não se importava nem um pouco com a acusação verdadeira. Bom, agora podemos superar isso? Ginger aqui pode prever quando alguém está prestes a morrer e a única pessoa que conhecemos que está no galo é o querido e velho avô de Alison. Vamos trabalhar nessa direção. Isso trouxe Alison de volta ao foco, ao mesmo tempo em que pegou Stiles e Scott de surpresa, com o primeiro perguntando curiosamente, como ele morre? Alison olhou para Malia e recebeu um aceno dela, levando-a a pegar o lençol que descrevia a morte de seu avô. Não sei vocês, mas parece que lhe arrancaram a garganta. Porque é exatamente isso que é. Em outras palavras, um lobisomem fez isso? Essa é a insinuação. Ela começou e continuou com uma carranca. Mas isso sozinho não nos diz quase nada. Poderia ser feito por qualquer lobisomem como Scott aqui ou por Derek e seus membros da matilha. Scott e Stiles se entreolharam, tendo um diálogo inteiro em um instante, algo que o único homem coiote na sala percebeu. Parece que vocês sabem de alguma coisa. Se importam em compartilhar? Estou procurando Derek e tentando falar com ele desde ontem, mas não há resposta. Ele também não está em nenhum dos apartamentos. Scott disse. Algo assim chamou facilmente a atenção de Alison, ainda mais quando Malia disse que Tristan provavelmente poderia estar procurando por ele no momento. Sim, nós o vimos. Ele disse que estava procurando por Derek, mas não nos disse o porquê. Scott disse, provando que as suposições de Malia eram verdadeiras. Você sabe alguma coisa sobre isso, Alison? Stiles perguntou, olhando para o jovem Hunter que parecia confuso com a pergunta. Meu? Sim, você. O Kanima já está morto, o que significa que os únicos inimigos que Derek tem são os Argentergengia e eles são os únicos fortes o suficiente para forçá-lo a se esconder, ou capturá-lo de uma vez.
Stiles complementou. Alison percebeu, mas não importava como ela se lembrasse, além daquele jantar estranho em que ela tinha certeza de que seu pai teve algumas discussões acaloradas com seu avô. Nada mais digno de nota lhe vinha à mente. Existe a possibilidade de ele ser pego, mas você não sabe? Desta vez foi Malia quem perguntou, e ela assentiu. Afinal, não lhe contaram muita coisa. Derek matou minha tia, por que eu deveria me importar com o que acontece com ele? Porque, diferentemente da sua tia, o Derek é justificado. Ele não queimou uma casa inteira com sua família presa lá dentro. Goste ou não, sua família criou o ímpeto para toda essa confusão. Stiles nunca pensou que não só ficaria do lado de Derek, mas também o defenderia contra um Hunter. Até Scott ficou surpreso com a séria refutação de Stiles, mas ele não disse nada e ficou quieto. Se houve uma coisa que magoou Alison até hoje, foi essa acusação. A verdade sobre as ações vis de Kate a desiludiu tanto que ela teve dúvidas em relação aos Argents e ao código da família. Ela engoliu qualquer pergunta que quisesse fazer dessa vez e se virou para Malia. Você tem algo a acrescentar? Malia balançou a cabeça. Vou ver se consigo descobrir onde Derek e seu bando estão sendo mantidos, se eles já não estiverem mortos. Assim que Alison disse isso, o som de roupas sendo agitadas atraiu a atenção deles para Lydia, que estava acordando. Lydia se levantou de sua posição de dormir e viu 4 rostos atônitos olhando para ela antes que seus ouvidos zumbissem quando 2 pessoas gritaram seu nome. Lydia, Lydia, você acordou. Stiles se conteve desajeitadamente para não correr até Lydia, ainda sonolenta, quando Alison chegou antes dele. Lydia, sou eu, Alison. Você está bem? A clareza finalmente chegou aos olhos de Lydia quando ela entendeu onde estava e se lembrou de quem eram os rostos à sua frente. Lágrimas escorreram de seus ouvidos e ela puxou Alison para um abraço apertado, tão forte quanto seus músculos enfraquecidos conseguiam segurar. As vozes. Eu continuei ouvindo vozes. Eu ouvi as vozes delas. Eu ouvi a voz de Jackson. Ela disse entre soluços enquanto se agarrava a Alison com tudo que tinha. Lydia, por favor, eu não sou louco, eu ouvi as vozes. Por favor, acredite em mim. Havia vozes chamando meu nome. Eu não sou louco. Ela desabou completamente enquanto implorava para que alguém acreditasse em suas palavras. Sua mente estava presa à beira de um colapso total porque ela não conseguia mais distinguir se eles eram reais ou não. Então ela procurou desesperadamente por alguém que pudesse convencê-la de que ela estava dizendo a verdade. Um trauma grave. Ao ver Lydia, que ela sempre imaginou como forte e orgulhosa, desabando em lágrimas e ouvindo seus apelos desesperados, Alison a abraçou com força e a confortou com palavras que Lydia definitivamente precisava ouvir naquele momento. Eu acredito em você, Lydia. Você não está ficando louca, Lydia. Havia vozes antes, mas agora elas se foram. Não se preocupe, você está bem agora. Lydia começou a pedir desculpas e implorar novamente, e Alison a apoiou durante todo o caminho até que ela finalmente chorou muito e adormeceu novamente. A mãe dela entrou no quarto no meio do choro de Lydia e confortou a filha junto com Alison até ela adormecer. Obrigada. Sou muito grata pela presença de vocês e por apoiarem Lydia em tudo isso. Ela agradeceu na porta depois que eles decidiram ir para casa depois de esperar Lydia acordar novamente. Felizmente a menina acordou novamente e Alison e Malia ajudaram a alimentá-la enquanto sua mãe tomava banho. O que vai acontecer com ela? Existe uma maneira de ela controlar isso ou ela ficará em coma toda vez que tiver uma visão de alguém morrendo? Stiles estava em pânico e por boas razões também. Infelizmente, ele não recebeu nenhuma resposta concreta nem de Malia nem de Alison. Elas também eram tão ignorantes quanto ele em relação a Lydia. Ele e Scott entraram no Jeep e ele foi embora se sentindo desanimado com tudo aquilo. Você quer que eu te dê uma carona para casa? Perguntou Alison, ao que Malia concordou. Então ela foi até a casa de Malia, que não era muito longe da casa de Lydia. Vocês realmente demoraram. Eles ouviram a voz de Tristan da cozinha assim que fecharam a porta da frente. Eles o viram fazendo macarrão com queijo, então o ajudaram enquanto Malia contava o que aconteceu na casa dos Martins. Estou feliz que ela acordou, honestamente. Sei que a senhora Morrel teria sido um pé no saco se não tivesse acordado. Ele disse levemente enquanto tomava um gole de um copo cheio de sangue enquanto estavam sentados na sala de estar comendo. Ele fez um breve comentário de que Alison só demonstrou um leve desconforto antes de se acostumar rapidamente. Você tem certeza de que pode descobrir se sua família colocou Derek atrás das grades sem deixá-los desconfiados? Talvez. Espero que não, porque será muito pior para mim se eles descobrirem. Alison disse, não parecendo muito confiante em suas próprias palavras. Só não se esforce demais porque você quer tentar provar alguma coisa ou ser útil. As palavras de Tristan deixaram Alison atordoada por um momento, antes que ela desse um de seus sorrisos matadores pelos quais eles a conheciam. Obrigada por se preocupar comigo. Ela disse sinceramente. Claro que sim. Você é tão problemática quanto vale a pena. Ele disse levemente enquanto comiam, o que fez o sorriso de Alison se alargar ainda mais. Droga, acho que nunca vi Tristan flertar com alguém antes. E ela está corando de raiva. Malia. Capítulo 100. A escola lentamente voltou ao normal e até alguns novos professores chegaram, já que alguns desistiram ou foram transferidos. Os treinos recomeçaram e a atmosfera na escola voltou ao normal, pelo menos até outra pessoa morrer. Alison ainda não tinha descoberto onde Derek estava sendo mantido e mesmo quando ela tentou perguntar sobre isso de forma indireta, tudo que eles disseram foi que isso tinha sido cuidado e nada mais.
Mas isso lhe deu a pista de que seus pais, especificamente seu pai e avô, tinham Derek acorrentado ou morto. Ela ainda se sentia em conflito sobre tentar libertar Derek, imaginando se libertá-lo levaria à morte de seu avô. Mesmo que ele fosse duro e insensível às vezes, ele ainda pedia desculpas a ela e a mimava muito. Havia muita coisa sobre a qual ela ignorava e, ironicamente, ela estava aprendendo mais sobre o mundo sobrenatural com Tristan e Malia do que com sua família. Além de treiná-la e fazer testes de sobrevivência estranhos e surpreendentes, eles ficaram em silêncio sobre todo o resto. Por outro lado, Tristan e Malia não tinham nada para fazer, exceto viver suas vidas normais, enquanto tudo voltava ao normal. Além de tentar a extensão de suas habilidades, ele não tinha mais nada para fazer, então ele apenas ficava à toa com Malia e cedia aos seus desejos e caprichos. Pelo menos aqueles que ele sentia que não eram perigosos ou envolviam matar ou mutilar alguém. O pôr do sol os viu sentados no topo de uma rocha na beira de um penhasco com vista para todo o condado de Beacon. O brilho dourado do pôr do sol e as diferentes luzes da cidade abaixo pareciam hipnotizantes, pois as luzes ficavam mais brilhantes à medida que o sol se punha. Ver isso de alguma forma traz de volta velhas memórias, sabia? A voz de Malia, cheia de nostalgia, quebrou o silêncio pacífico enquanto o sol se escondia atrás das nuvens. Qual deles? Quando nos conhecemos? Ela disse. Embora ela fosse um animal naquela época, crescer com Satomi a ajudou a enfrentar o trauma do acidente. Algumas das memórias que lhe vieram à mente foram das vezes em que conheceu Tristan. De certa forma, nenhum deles tinha um passado quando se conheceram. Apenas duas almas errantes que não tinham nada para chamar de seu, nem mesmo seu senso de identidade, mas gravitavam em direção um ao outro e ficavam presos juntos. Diferentemente de Malia, cujas memórias eram flashes e impressões, Tristan se lembrava de cada segundo. Essas foram suas primeiras memórias significativas. Como assim? Ele perguntou enquanto sacudia a folha que caiu na cabeça de Malia. Ela deu de ombros e respondeu. Não tenho ideia. A vista me fez lembrar daqueles tempos. Ela soltou uma pérola de risadas felizes quando as memórias voltaram. Então você era o teimoso, porque eu lembro de arrastá-lo de volta para nossa caverna sempre que você tentava sair sozinho. Tristan sorriu um pouco porque sabia que isso era verdade. Ele não entendia muitas coisas e com uma sensação inexistente de perigo, Malia era quem cuidava dele como um coiote. Até mesmo recorrendo a machucá-lo se ele tentasse sair da caverna sozinho. Acho que aqueles eram tempos mais simples. Ele disse, mas Malia balançou a cabeça, não compartilhando o mesmo sentimento. Você poderia ter morrido se tivesse ficado mais tempo comigo. Você não tinha ideia do que comer, e eu também não fui de nenhuma ajuda. Duvido que você teria sobrevivido ao mês, sem mencionar o inverno. Esse era um pensamento que assustava Malia mais do que qualquer coisa. Se não fosse por Tristan ter saído da caverna naquele dia depois que o garoto e o coiote lutaram, e ela não o ter seguido logo depois, Satomi não os teria encontrado e provavelmente ainda estaria presa no corpo de um coiote. Tristan a abraçou com mais força, testou o queixo na cabeça dela e falou baixinho para ela ouvir. Nós saímos bem, isso é tudo que importa. Eu não morri e você foi libertada. Ele sussurrou e a balançou lentamente. Nada além disso importa. Ela sentiu suavemente e se divertiu enquanto Tristan a embalava. Era uma fonte de alegria para ela que Tristan só mostrasse certos lados dele para ela. Os coiotes eram extremamente territoriais e para Malia esse território era Tristan. Tristan, por outro lado, não era diferente. Ela era como uma droga para ele, na qual ele não conseguia fazer nada além de se viciar voluntariamente, e agora ele era fortemente dependente dela. Satomi certa vez os chamou de criaturas imperfeitas, tão solitárias que precisavam da presença uma da outra para sua sobrevivência contínua. Tristão. Milímetros? Somos só nós, certo? Eu e você e mais ninguém? Sim. Tristan sentiu o aperto dela em suas mãos envolvendo sua cintura por um momento. E Boyd? Ele riu levemente, mas respondeu mesmo assim. Você sabe que ele é só um amigo. Ela cantarolou e perguntou novamente. E Alison? Ele entendeu porque ela perguntou isso de uma forma tão indireta. Devido à dependência doentia um do outro, ele conseguia entender por que ela se sentiria um tanto cautelosa e tudo. Ela mostrou a mesma reação a Brett e aos outros sempre que eles tentavam chegar muito perto de Tristan depois que Satomi os trouxe para o bando. Levou muita paciência e tempo para ela entender que ninguém estava afastando Tristan dela. Ela é nossa amiga, Malia. Acho que ela pode ter algum tipo de paixão ou atração por mim, mas você a conhece melhor do que eu e sabe que ela nunca agiria com base nisso. Tristan disse calmamente. Ele era um vampiro e conseguia sentir as emoções de alguém até certo ponto. Ele não dava atenção a isso porque não passava de uma paixão crescente que sempre esteve lá um pouco depois de se tornarem amigos. Malia soltou um suspiro cansado e olhou para o céu quase escuro. Eu sei, Tristris. Ela é minha melhor amiga e ser uma Argentergêngia também não ajuda. Eu odiaria ver um dia em que tivéssemos que lutar com ela. Apesar de sua aparência rude e do comportamento indiferente que demonstrava a todos, Malia era feroz quando se apegava. Você se preocupa demais, sabia? Ele disse exasperado. E você não se preocupa tanto. Ela retrucou. Ela estava prestes a dizer algo mais, mas Tristan a sacudiu violentamente e a cutucou com o queixo. Não pense muito. Ouvi Lori dizer que isso faz com que se formem rugas. Malia bufou quando ele disse isso, mas não disse mais nada. Ela se acalmou logo depois e voltou a aproveitar Tristan embalando-a lentamente. Você sabe que eu te amo demais para deixar algo ruim acontecer com você, certo?
As palavras dele eram como um murmúrio silencioso, mas para ela era como se ele tivesse dito alto o suficiente para que ela ouvisse cada sílaba. Você não diz isso muito. Ela sussurrou quando a escuridão finalmente caiu sobre eles. Tristan apenas riu e ela se juntou a ele porque sabia exatamente o porquê. É porque não preciso dizer isso para você saber. Malia fechou os olhos e apreciou totalmente outro momento roubado com Tristan. Eles permaneceram sentados no topo da rocha pela próxima hora com Tristan balançando Malia lentamente, que estava felizmente contente em seu abraço antes de decidirem ir embora. Eles caminharam lentamente para casa, apenas Tristan caminhou, já que ele carregava Malia nas costas, e cantarolava a melodia de uma de suas músicas favoritas enquanto caminhavam. Agora não havia mais nada além deles. Nenhum Derek, nenhuma matança, nenhum Argents, apenas eles sozinhos neste pequeno momento. Todo o resto pode vir depois. Ponto de vista de Lida Martin. Se ela tivesse que descrever como tem se sentido ultimamente, ela diria que se sente como se tivesse acabado de escapar do inferno. Com o apoio da mãe e dos amigos, algo que surpreendentemente ela ainda tinha, ela conseguiu manter uma aparência de normalidade. Mas só ela sabia o quão frágil essa normalidade era. Uma única recaída foi o suficiente para mergulhá-la de volta naquele inferno de vozes. Ela conseguia se lembrar das vozes deles, e não importava como soassem, ela sabia que o que ouvia era real. Jackson. A voz moribunda de seu ex-namorado era algo que ela jamais poderia esquecer e, embora eles tenham limpado seu quarto de todos os desenhos que sua mãe disse que ela havia feito durante sua recaída, ela ainda se lembrava de vislumbres e certas memórias que ficavam em sua cabeça e se recusavam a sair. Kanima. Alpha. Bloorborn. Ela murmurou enquanto olhava para seu próprio reflexo no espelho. Quem sabe, talvez algo saia disso e prove que ela realmente não está ficando louca. Às vezes ela tem problemas para dormir porque acorda no meio da noite com algo parecido com um grito, mas ela não consegue dizer o que é, pois apenas o silêncio do seu quarto a conforta toda vez que abre os olhos no meio da noite. Ela fechou os olhos e adormeceu em poucos minutos, esperando não acordar no meio da noite novamente. Eles vão morrer. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos.